Pesquisadores da UFMG e da Fundação Oswaldo Cruz desenvolveram um teste para a detecção da Covid-19, o ELISA. É um teste sorológico mais sensível que o rápido e tem menos chance de fornecer resultado falso negativo. Eu vou conversar agora com Flávio Fonseca, que é um dos pesquisadores desse teste, para poder saber outras informações. Olá, professor Flávio, tudo bem? Obrigada aí pela participação com a gente hoje no Opinião Minas. Um prazer, boa tarde. Tarde. Vamos falar aí do teste, então. Por que esse novo teste, o ELISA, ele é mais seguro, professor? Pois é, o ELISA ele faz parte de um teste da categoria que a gente chama de sorológico, né? O que os testes sorológicos detectam? Eles detectam a presença de anticorpos que são gerados contra o vírus quando você é infectado. Por exemplo, uma pessoa infectada, né? Ela gera anticorpos contra aquele vírus e esses testes sorológicos detectam esses anticorpos. E aí a gente tem dois tipos de testes sorológicos que são mais comuns. O teste rápido e o ELISA. O teste rápido ele tem a vantagem de ser, como o próprio nome fala, né, um teste que não depende de laboratório, ele é realmente rápido, em 15 minutos ele gera a resposta, a própria pessoa pode executar, né, ou uma pessoa, ou um farmacêutico, né, não precisa daquele apoio clínico, laboratorial, que em outros tipos de testes são necessários. A Esses desvantagem... testes, só para poder entender, esses testes são esses que estão sendo comercializados, professor? Sim, a maior parte desses testes sendo comercializados são os rápidos. São esses que são realmente, eles têm essa grande vantagem de ser teste rápido e não depender de infraestrutura de laboratório. A desvantagem é que esses testes acabam sendo menos sensíveis. Então, existe uma possibilidade muito grande que ele dê um falso negativo. Então, a pessoa, às vezes, foi infectada, mas na hora que ela faz o teste rápido, não aparece o resultado positivo, porque existe um grau de interpretação. E aí, essa pessoa acha, bom, então não foi infectado. Tá? Então, a gente calcula que esses testes rápidos, por exemplo, eles têm uma chance aí, um bom teste rápido, de 20% a 30% de chance de dar falso negativo. Isso é comum. Já o teste de ELISA é uma outra categoria de teste sorológico. Ele também detecta anticorpos contra o vírus, mas ele necessita de uma estrutura laboratorial. Não é um laboratório assim, super moderno, não é necessário. A maior parte dos laboratórios diagnósticos, e até em cidades pequenas, em locais isolados, tem a estrutura para fazer um teste de ELISA. A vantagem do ELISA em relação ao teste rápido é que ele é bem mais sensível, ele consegue detectar esses testes sem a existência de resultados falsos negativos. Ele tem um intervalo, né, uma chance de confiança, vamos dizer assim, de 95%. Nossa, é um teste muito eficiente, então, né? Por isso que ele é tão seguro desse jeito, né, professor? Exatamente. Se você comparar com o teste rápido, ele perde na característica de praticidade, porque você depende de colher o sangue e mandar para o laboratório, né? Como a gente faz para a maioria dos testes, quando um médico te pede um teste, por exemplo, que é de detecção de anticorpo, seja para doença, seja para qualquer outro tipo de necessidade, isso é enviado para um laboratório que faz o teste de ELISA. A maior parte dos laboratórios tem essa estrutura, mas depende de ser enviado para o laboratório. Como ele é lido no laboratório, utilizando equipamento, ele acaba ficando bem mais sensível que o teste rápido, que é lido no olho, né? A gente vê o resultado do teste no olhômetro mesmo, né? Então, é por isso que ele é rápido, mas ele perde esse aspecto de sensibilidade. E em que pé estão essas pesquisas dentro da UFMG para esse teste? E a gente consegue traçar uma expectativa, escalabilidade, para ele já ficar disponível para a rede, para a população? Como que funcionam esses períodos de teste, professor, dessa pesquisa? Esse é o grande objetivo. Na verdade, os testes já foram praticamente todos feitos e encerrados. Nós já montamos o dossiê para enviar para a Anvisa, né, para a Anvisa liberar a produção desse teste, mas a UFMG, o CT Vacinas, nós não somos fábricas. Nós não podemos produzir e comercializar ou distribuir para o público de uma forma geral. Então, o que está acontecendo agora são etapas de negociação. Então, por exemplo, a gente tem negociado com parceiros públicos para disponibilizar isso para o SUS, por exemplo. Então, a gente tem conversado com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para produzir esses testes, por exemplo, na FUNED. A FUNED tem uma fábrica
que é, né, relativamente ociosa no momento, que ela teria condição. Então, essa é uma negociação em andamento. Uma outra negociação é com a Fiocruz, né? A Biomanguinhos é uma fábrica da Fiocruz no Rio de Janeiro, que já produz testes, já produz vacinas, né, e poderia também produzir. Então, a gente está nessa etapa. Além disso, nós também estamos negociando com parceiros privados que podem adquirir, licenciar essa tecnologia, produzir e disponibilizar para o público em geral. Então, nosso objetivo é disponibilizar esse teste tanto para a rede pública quanto privada o mais agilmente possível. Nós estamos exatamente nessa etapa de negociação para a cessão dos direitos de produção. Para começar a produzir, então, né? Exatamente. Como eu falei, aqui na UFMG a gente desenvolve, mas a gente não fabrica, a gente não tem fábrica. E olha só, me explica uma questão. Vocês também se debruçam sobre a pesquisa da vacina, né? Sim. De uma vacina, da produção de uma vacina. Acontecem concomitantemente essas pesquisas paralelas, uma não influencia a outra, é isso? Isso. Nós temos uma equipe bem dimensionada para atender 3 linhas de trabalho, né, nessa situação de enfrentamento, né, ao Covid-19. Então, tem um pessoal que trabalha no apoio ao diagnóstico, realizando os testes para a Covid-19. Então, essa é uma primeira linha que a gente realiza aqui. A segunda é o desenvolvimento desses testes sorológicos, como o que a gente acabou de conversar sobre eles. E a terceira linha que acontece aqui dentro é o desenvolvimento de uma vacina também. Todas essas 3 linhas, elas acontecem paralelamente, sem que uma interfira na outra. A gente só tem as pessoas certas trabalhando em cada linha, para poder potencializar e agilizar o processo, né? Ok. Bom, esses testes que você citou para a gente aí no início da entrevista, que a gente está vendo serem comercializados, eles são testes, na verdade, importados, então? Essa é o grande problema, na verdade. A maior parte, 99% dos testes que estão sendo comercializados ou utilizados no Brasil pela rede pública são testes importados. Então, eles têm 2 grandes problemas. O primeiro é a própria disponibilidade, né? A gente tem entrado em filas enormes de espera para a importação desses insumos. O mundo inteiro está querendo isso, né? Então, há filas gigantescas para poder importar. Às vezes, a gente leva 3, 4 meses para conseguir um lote de importação. E o segundo, que nem sempre esses produtos estão chegando com a qualidade necessária. Como tem muita gente produzindo, né, no mundo inteiro, né, fica difícil verificar a idoneidade de todos os kits, a sensibilidade, os aspectos técnicos de todos os kits. E muitas vezes são comprados, adquiridos kits que são de tão baixa qualidade que não podem ser utilizados. Isso não aconteceu só no Brasil. Na Inglaterra mesmo, eles compraram 10 milhões de doses, o governo britânico, e eles não utilizaram essas doses, porque testes, mas quando eles testaram, os testes não tinham a acurácia devida que precisava para fazer o diagnóstico. Então, significa que esse teste que está sendo desenvolvido, né, a gente já tem essas pesquisas do ELISA, eles vão influenciar, inclusive, no gasto público, né? Com certeza, né? Os testes importados, eles têm o problema de incluir na sua cadeia uma série de atravessadores e o preço vai aumentando à medida que esse kit vai sendo negociado com o governo e chega com preços dolarizados e muito elevados. Nós temos uma chance de tentar, né, diminuir o valor deles, produzindo no Brasil. Então, isso afeta, por exemplo, custo com logística, que hoje é um problema seríssimo, né? A importação disso tudo, nas circunstâncias atuais, é muito difícil. Então, tudo isso vai impactar o preço final. E não só isso, né? Nós estamos desenvolvendo agora o teste ELISA, mas nós também estamos trabalhando um teste rápido, para poder suprir essas 2 demandas, tanto do ELISA, que é um teste mais sensível, mas depende do laboratório, como do teste rápido, já percebendo que a gente tem esse problema no mercado brasileiro de testes. Mas qual seria a indicação para cada tipo de teste? O paciente do teste rápido e do teste ELISA, professor? Na verdade, é a disponibilidade. Vou te dar um exemplo. Numa cidade grande igual Belo Horizonte, que tem vários laboratórios, que a gente tem uma cadeia de laboratório, o teste ELISA é super vantajoso, porque ele é mais sensível. Então, você consegue solicitar um paciente que tem uma suspeita de ter tido uma infecção, por exemplo, para levar esse teste em um laboratório que possa fazer a execução desse teste e dar o resultado. Se você vai para o interior, muitas vezes não existe essa disponibilidade de um laboratório para executar. Então, nesse caso, é uma circunstância onde o teste rápido passa a ser, mais do que importante, ele passa a ser a única opção. Então, existem circunstâncias diferentes para cada teste. Ah, sim. Por isso os 2 sendo desenvolvidos, né, juntos, em paralelo. Isso. Eles não competem entre si, eles são complementares. E são pesquisas caras de serem feitas? Como que elas têm sido feitas nesse momento?
Então, toda pesquisa ela não é barata, né? A ciência não é barata, mas eu costumo dizer que ciência, né, ela não é gasto, ciência é investimento, porque quando você investe corretamente, ela dá retorno, né? Então, hoje, a gente tem trabalhado, né, a própria situação emergencial do Covid no Brasil, no mundo inteiro, fez com que governos e agências de fomento investissem recursos, né? Obviamente, esses recursos vão variar de monta, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Recentemente houve um anúncio de uma empresa americana que produzia uma vacina e estava testando em ser humano. Saiu na mídia, etc. Uma empresa que produziu uma vacina que vai entrar agora nos testes, né? Essa empresa ela recebeu do governo americano cerca de 40 milhões de dólares para o seu desenvolvimento. Aqui no Brasil, né, a vacina que nós estamos desenvolvendo, né, ela recebeu até agora cerca de 700 mil dólares. Então, há um abismo de investimento. Né? Para o desenvolvimento desses testes, nós também recebemos investimentos da ordem de 140 a 150 mil reais, que para a realidade brasileira é um dinheiro bastante importante, mas ele é pequeno quando a gente compara que os nossos competidores internacionais recebem 5, 6, 7 vezes esse valor. Por isso é necessário a gente também produzir mais aqui, para evitar até essas importações que a gente tem que fazer, né? Exato. E tudo que a gente consome em ciência hoje, né, a gente fica dependendo, porque tudo que a gente faz, a gente depende de importação. Né? Realmente uma estratégia benéfica nós começamos a nacionalizar essas tecnologias e pensar em ciência como investimento e não como gasto. Verdade. Ô, professor, e a gente tem, assim, eu sei que ainda falta todo um processo, né, para a produção desse teste ELISA, que vocês acabaram de desenvolver, mas a gente consegue falar de uma previsibilidade? Ele consegue chegar nos próximos meses? Nós estamos falando de um mês. Né? Mês? O nosso desejo é ter esse teste disponível no mês que vem. Nós vamos conseguir? Não sei. Né? Principalmente o parceiro público é uma negociação muito difícil. Né? O público, o ente público é uma negociação um pouco travada. O ente privado, ele quer as coisas para a semana que vem. Então, a gente imagina que a gente consiga fazer, né, a entrada dessa tecnologia no setor privado antes do público, mas nós não vamos desistir do público, porque ele é muito importante para a população de uma forma geral. Professor, obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Parabéns pelo trabalho que desenvolvem aí, viu? Obrigado, é sempre um prazer. Muito obrigada. Bom trabalho para você e sua equipe. Obrigado. E obrigada a você também pela companhia de hoje.